Perfeito. Bom, hoje a gente começa, né, aí os 3 últimos dias de finalização, né, da implementação do zero. É muita informação, né? Então, a nossa parte e a minha responsabilidade dentro do curso é passar uma mentoria de Network SAP, tá? Ele tem um objetivo para preparar as pessoas para o mercado SAP e suportar a sua grande demanda. É claro que aqui dentro do curso a gente tem pessoas também que trabalham com outras áreas de TI, eu acompanhei algumas aulas, entendo que tem outras que já trabalham com SAP e estão querendo mais conhecimento, né? Então, o público-alvo ele pode ser de iniciantes no mercado SAP, consultores SAP, pessoas em geral. Para mentoria de network, conhecimento sobre mentoring não tem nenhum tipo de pré-requisito, tá? Então não se aplica. A duração é de 9 horas e meu nome é Kate e estou aqui para poder explicar um pouquinho, né? Então, sou graduada em administração de empresas com especialização em recursos humanos, né? Sou graduada também especialista da parte de processos gerenciais e hoje atuo como gerente de projetos, né? Então, trabalhando aí com consultoria de tecnologia de informação desde 2007, né, em vários ramos de atuação. E eu acho que é isso. Coloquei uma série de coisas aqui que talvez possam ser interessantes para vocês, da parte teórica, mas a parte de personal coach, de mastermind, que é formação de liderança, né? De talent acquisition, mais voltada para a gestão de pessoas, tá? Bom, agora eu vou fechar a minha câmera, vou deixar o conteúdo tomar a base, tá? Vocês estão escutando perfeitamente? Estão tendo visibilidade perfeitamente? Tá tudo bem? Sim. Sim, também. Perfeito. Tá normal, tudo ótimo. Tudo bem. Só um minutinho. Deu uma travada aqui. Bom, nosso conteúdo programático, ele tem mais ou menos aqui uma divisão de dias, tá? Mas de acordo com aquilo que a gente conseguir avançar, vai ser muito bom. Então, falando de mentor, a gente está falando de motivação, de direção, de sucesso, de coaching, de training, de advice. Então, vamos falar de motivação, direção, sucesso, de coaching, de treinamento e de advice, que são dicas, né? Que são mentorações, que são ensinamentos daquilo que a gente hoje pratica no mercado SAP. Nós temos no final do curso um sorteio que vai ocorrer com 4 pessoas, para que eu dou mentoring para essas pessoas a nível de outplacement, tá? Para que a gente consiga efetivar um trabalho bastante assertivo junto com vocês aí da implementação do zero. Quando nós falamos de motivation, a gente está falando de motivação na parte de mentoring, a gente está falando de mentoração em que esfera? Nossa, Kate, mas o significado de motivação para mim, ela refere-se em psicologia, teologia, outras ciências humanas, a condição do organismo que influencia uma direção. É uma orientação a um objetivo. Então, a própria palavra, assim, motivação, ela já está trazendo uma orientação para um objetivo, que é o objetivo de vocês adentrarem o mercado SAP, não tão somente adentrar o mercado SAP, ou fazer algum tipo de transição profissional e de carreira dentro desse nível. Do comportamento. Por outras palavras, é um impulso interno que leva à ação, ou seja, é tudo aquilo que a gente executa para que leve a gente à ação. Assim, a principal questão da psicologia, da motivação, é porque o indivíduo se comporta de determinada maneira. O estudo da motivação comporta a busca de princípios gerais que nos auxiliam a compreender a razão pela qual os seres humanos, em determinadas situações, né, específicas, escolhem e iniciam a manter determinadas ações. Isso explica, muitas vezes, tá, por essa motivação, por um nível de ansiedade, uma condução não assertiva do nosso lado, tá? Isso é bem importante com que a gente saiba identificar dentro de motivação, porque na área de mentoring, a motivação existe em 2 momentos. A gente tem a motivação comum, que se refere àquele profissional que apenas exerce atividade como uma ocupação diária.
Eu sou gerente de projetos. Putz, eu tenho que ir trabalhar hoje porque é minha fonte de renda, eu trabalhei a vida inteira com isso, eu não sei fazer outra coisa. Eu não tenho satisfação pelo que eu faço. Eu não tenho foco pelo que eu faço. Então eu vou lá, trabalhandinho todo dia, porque eu estou infeliz, mas eu não sei fazer outra coisa, mas aquilo é minha fonte de renda e eu preciso daquilo para sobreviver. Tá? Então, a minha motivação nesse caso é realmente o quê? A necessidade, tá? Já quando eu estou falando da motivação prestadia, o que que acontece? É quando o profissional ele está imbuído de uma consciência elevada e atua totalmente focado no benefício do cliente. Fala, nossa, Kate, imbuído de uma consciência elevada, meu Deus do céu. Sim, ele está se responsabilizando, ele está trazendo para ele uma consciência que eleva aquilo que ele quer de benefício. Um aspecto prestadio do ser humano surge mais do coração do que da razão, que é onde a gente trabalha na esfera do coach, misturado ao mentoring, né? Que é a parte pessoal, e é uma expressão de respeito e de favorecimento sadio para as pessoas, tá? Então, para a área de mentoring, a gente tem a motivação comum, que se refere àquela que profissional a necessidade, e a motivação prestadia, que ocorre quando o profissional ele traz realmente uma elevação ao benefício. Eu coloquei aqui um videozinho e eu sou bastante, como eu sou bastante contextual e a aula de hoje ela é bastante introdutória, eu gosto de fazer algumas analogias, tá? Então eu vou colocar um videozinho para vocês verem agora. É bastante interessante e aí eu queria que vocês comentassem sobre ele. Sem áudio mesmo? Tava sem áudio? Sim, para mim tá mudo. Então vou colocar novamente, tá bom? Continua sem som. Para mim também. Ele tá mudo. Sim. Para mim também. Pessoal, não tem problema. É importante só vocês contextualizarem a legenda, como isso está no material de vocês, depois vocês assistem com som, porque é uma música só de fundo, tá? Então, eu vou voltar de novo. E falando um pouquinho da motivação do Smith, é importante mais que vocês prestem atenção na legenda, tá? Já que o som não tá saindo, não tem problema, é só uma música mesmo introdutória, mas o importante é a legenda, tudo bem? Vamos novamente.
Bom, pessoal, conseguiram ver o vídeo? Sim, consegui sim, Fê. Sim. Nossa, o que vocês acharam do vídeo? O que vocês entenderam do vídeo, do contexto que eu passei da parte de motivação? Alguém quer comentar alguma coisa? Não? Ninguém quer comentar nada? Acho que Então, um vamos. pouco a gente não desanimar com o que os outros falam para a gente. Muitas vezes você tem o seu sonho, você se esforça, você se dedica, e às vezes alguém vem e joga aquele balde de água fria. Então, não que não fosse necessário alguma orientação, né? É necessário, mas depende de saber escutar a pessoa certa para você poder ver o que está certo, o que não está certo e ir atrás dos seus sonhos, não desanimar. E o trabalho é duro mesmo, é tudo um processo, nada cai de graça. Você tem que realmente batalhar todos os dias, ou estudo, ou trabalho, ou passar informação, ou receber informação, ou ensinar ou aprender. E você tem que fazer diferença. Isso, exatamente. A mentoria, ela já é muito trabalhada, né, na visão da motivação para estadia, que é essa que a gente estava falando. Nós trabalhamos focados no benefício do cliente. Então, a mensagem é: se eu não trago benefício para alguém através do trabalho que eu faço, isso não significa que eu sou efetivo, tá? Que eu sou agregável e que eu sou, de certa forma, reconhecido pelo que eu faço. Então, a motivação para estadia, ela é muito focada para esse perfil, tá? Quando a gente fala de coach e mentoring, né? E aí são partes mais contextuais para a gente poder emergir, né? Entender esse contexto para que a gente consiga levar o conteúdo para frente, né? Então, o coach, ela é uma metodologia, né, de análises científicas, como neurociência, psicologia e administração, tem como objetivo promover o desempenho do ser humano a fim de torná-lo melhor, com seu objetivo mais rápido. Nossa, mas Kate, o coaching é só isso? Não, não é. Tem coach de casais, coach de beleza, coach de estética, coach de tudo hoje, né? Houve uma era que foi há 6 anos atrás, onde o coaching ele pulverizou, né? E ele pulverizou com o objetivo não só de desenvolver e promover o desempenho humano, mas de desenvolver e tornar um resultado maior, maximizar um resultado, né? Falar, Kate, mas hoje você está aqui para dar coaching? Não, eu estou aqui para dar mentoring. Só que se eu não olhar para o coaching e olhar para vocês como pessoas, eu não consigo dar mentoring. Então, o coach ele está atrelado automaticamente aquilo que a gente tem de mentoração para o mercado SAP de networking. E não só para networking, mas para se adentrar a esse meio com as pessoas, né? E falar das mesmas línguas, das mesmas regras e tudo mais. Então, o mentoring o processo de mentoring é uma metodologia abordada geralmente por empresas. Então, o mentoring ele não existe só para pessoas, ele existe para empresas também, né? Com estudos de mercado, com benchmark, com business case. Então, as empresas também fazem a utilização do mentoring. Então, ela visa o compartilhamento de saberes técnicos entre o mentor e o colaborador, entre um cliente e aquele que está aderindo a uma implementação, por exemplo, de um sistema, tá? Então, normalmente, quem está no começo da carreira é mentorado por alguém que possui muito mais prática, mas vence na atuação que ele, né? Então, é que ele terá um maior aprofundamento em relação a conhecimentos técnicos e assim poderá evitar de cometer erros profissionais básicos a chegar ao nível de performance assertiva. No que se refere ao desempenho, mentoring é muito mais ligado ao segmento profissional do que pessoal, diferente do coach, que é o nosso caso que a gente estava falando aqui do lado. Embora as orientações de viés pessoal também possam ser passadas durante um processo de mentoring. E qual que é a estratégia do mentoring? Através de um exemplo prático, digamos que você queira se tornar um consultor SAP. Você já buscou e obteve o conhecimento com seus mentores, com seus treinadores. Todo mundo aqui fez todas as academias de todos os módulos.
Após algum tempo, você já conseguiu evoluir consideravelmente no SAP. E hoje você é um especialista em uma vertical específica da SAP. Pessoal, quando eu falo numa vertical específica da SAP, alguém sabe do que eu estou falando? Alguém quer comentar alguma coisa sobre isso? Não? É um módulo? A SAP Não, não são módulos. Além dos módulos, né, a gente tem verticais específicas da SAP. A SAP ela tem produtos, tá? Que mudam a forma de módulos e submódulos a se comportarem. Então, a SAP tem o SAP Retail, que é voltado para a área de varejo. A área de varejo, todo módulo de MMSD é diferente, tá? A A SAP tem a solução AFS, April Future Solution, tá? Que é uma cadeia de supply chain dentro do SAP, é uma industry solution específica da SAP. Toda a parte de SDM, PP e QM é diferente também, tá? A vertical específica Health, para a área da saúde, para hospitais, todos os módulos e submódulos são diferentes. Então, a gente tem alguns segmentos de mercado que existem verticais específicas da SAP que se alteram em módulos e submódulos, tá? E o que eu quero dizer aqui? Se você é uma pessoa que trabalha no ramo hospitalar e se você buscar uma oportunidade, foque a sua oportunidade em buscar na área de uma empresa que trabalhe com SAP Health, porque é algo que você conhece, é um processo que você conhece, é uma vivência que você já tem de democracia. Se você trabalha na Riachuelo, na Via Varejo, nas Casas Bahia, Magazine Luiza, retail, você já tem aptidão com isso, então procurem. Entendam qual é o contexto e abordagem do mercado que vocês querem atuar em core business. E quando eu quero dizer core business, a gente está falando que o SAP ele é standard, né? Ele é configurável e customizável para tudo, mas a gente tem soluções consolidadas dentro do mercado de SAP que trazem essa divisão de vertical específicas da SAP. Tudo bem? Tem alguma dúvida até aqui? Continuando, tá? Em módulos e submódulos, então, aquilo que eu disse. Digamos que eu estou falando de health. Eu vou transportar agora, nesse momento, testes de COVID, tá? Para o mundo inteiro. Qual o tipo de armazenagem dele? Qual é o nível de transporte? Como que eu tenho que transportar? Qual o tempo que ele dura? Qual a durabilidade? Então, todas as especificações de armazenamento de materiais de Warehouse Management, que é um submódulo de MM, que é de materiais, precisa ser específico para ele. E eu estou vendendo? Não, isso é uma obrigação estatal, é uma obrigação governamental. Ela é um tratado do mundo todo. Então, assim, eu entro como ordem de venda para SD? Não, eu não entro como ordem de venda para SD, né? Eu entro com uma bonificação, eu entro como outras obrigações. Então, para vocês entenderem que, mesmo que eu conheça a SAP a nível standard, eu ainda tenho o desafio de entender uma vertical específica da SAP aplicada a um determinado negócio, tá? Então, depois de algum tempo, você obteve sucesso, construiu uma carreira e avançou profissionalmente no SAP. E assim você continua estudando e ligando as tendências para aumentar seu desempenho profissional diante desse mercado dinâmico. Aí eu coloquei uma figurinha aqui que eu gosto bastante, que é o coiote e o papaléguas. Eu não sei a idade de todos vocês, mas alguém consegue fazer algum tipo de analogia? Ou por que essa figura está aqui de acordo com o contexto que eu estava falando? Alguém consegue pensar algum tipo de analogia? Pode falar, gente, assim, sem... Não? Então, eu vou falar, tudo bem?
Bom, nesse caso, o coiote, ele pegou o Papaléguas, mas ele passa a vida inteira dele tentando por inúmeras estratégias pegar o Papaléguas. Inúmeras estratégias. Então, ele aumentou a performance dele, ele fez cálculo, ele foi lá, ele alcançou um nível. Então, ele se performou, ele desempenhou, ele se mentorou, ele olhou, calculou todo o segmento que o Papaléguas faz para poder pegá-lo. Então, ele estudou, ele se desempenhou. E aí, ele conseguia avançar num nível que ele não cometia os mesmos erros para poder pegar o Papaléguas. Só que aí, o que aconteceu? Quando ele realmente conseguiu se mentorar para pegar o Papaléguas, o que ele fez? Ele pegou e soltou o Papaléguas. Por quê? Porque ele entendeu que o crescimento dele estava nas estratégias que ele estava estudando quando ele estava buscando esse objetivo. Entenderam mais ou menos a analogia? Alguém tem alguma dúvida? Não? Posso continuar? Alguém quer comentar alguma coisa? Escutei algum ruído? Foi algum microfone aberto? Não? Então, vamos continuar. E quando a gente fala de direção, né? Que módulos, que core business tenham mais aptidão? Como eu estava falando, né? A gente tem lá, né, na nossa cadeia do ERP, SAP, inúmeros módulos, inúmeros submódulos. E o core business que direciona como cada um deles precisa performar. Então, com o objetivo de introduzir os processos empresariais, os módulos de um RP do mercado, como, por exemplo, no caso do ECC, a gente tem outras versões e releases, né? E tem como exemplificar o funcionamento de suas integrações. Mas é importante termos em mente que cada módulo é responsável por mais de 1000 processos de negócio, e configuração de sistemas se torna possível por conta de 8.000 tabelas que se administram em sua estrutura corporativa. Vocês tinham ideia disso ou não? Que eu posso ter mais de 1000 processos para cada módulo e que eu tenho mais de 8.000 tabelas que administram uma estrutura. Do SAP? Alguém já tinha ouvido falar disso? Não? Então, do módulo de materiais, de vendas e distribuição, de produção, de qualidade, de project, de finanças, de controladoria e de recursos humanos, a gente ainda tem os submódulos, né? Que é, eu trabalho com materiais, mas eu também tenho um submódulo dele, que é o Warehouse Management, que é WM. Eu tenho SD, mas o SD tem um módulo dele também, que é um submódulo, que é o LES Transportation, né? De PP, tenho, de QM, tenho, de FI, tenho. Então, todos os módulos têm submódulos. E aí, depende muito de cada cliente, de acordo com aquelas verticais específicas da SAP, que chamamos de Indro Solution específicas, como soluções Health, Retail e AFS, como eu tinha dito, tá? Eu coloquei um link do YouTube aqui da SAP, ela mostra um pouquinho a diferença, tá? Entre os módulos e as soluções. Eu não vou colocar para vocês agora porque é importante desse vídeo em específico, tá? É o áudio. Então, eu vou deixar com que vocês deem uma olhada posteriormente sozinhos e tragam dúvidas para a próxima aula nossa, tá? Assim, o que é importante a gente ter direção hoje? Kate, eu trabalho hoje no módulo de materiais, eu tenho mais aptidão com MM e eu trabalho no hospital. Então, legal, bacana. Então, vamos procurar um programa trainee dentro de hospital que faça a utilização de uma Indro Solution Health, né? Kate, eu sou mais da área de vendas, mas eu sou do varejo. Beleza, então vamos procurar, né?
uma carreira dentro de SAP que tem Android Solution de retail. Pessoal, alguém tem alguma dúvida sobre do que eu estou falando dessa direção? Sobre uma vertical específica versus um módulo versus aquilo que vocês fazem hoje? Não, Tá Kate, não. Não tá ficando claro, certo? Quem falou não? Não, tá claro, sim. Não tenho dúvida, eu falei. Ah, tá, entendi. Por exemplo, hoje, com o que você trabalha? Na verdade, eu trabalhava antes com a área era SAP também, que era a parte de MM, mas eu ficava mais na área de cadastro, que era na área de Master Data, que era a parte de Mestre analista de de negócio. materiais. Exatamente, era como analista que eu também fiz, porque eu participei como key user de implementação do SAP dentro da empresa e foi no módulo SD e MM. Aí eu fiquei Legal. com E a qual que parte era a de... empresa? Era a Drogaria Onofre, que foi Ah, comprada era pelo Drogaria Grupo RD. Sim, foi Ah, comprada pelo legal, Grupo RD, a Hidrogasil. E aí eu saí em legal. outubro de lá. Entendi. Ah, é bacana que, por exemplo, eles têm módulos customizáveis, eles não utilizam a Vertical Health, né? Então, eles usavam SAP bruto e faziam um monte de customizações para poder adequar o processo deles, né? Porque eles têm Sim. lojas, eles têm financeiro. Lá era retail nosso. Então, olha, tá vendo, gente? Mesmo na área de farma, ela também trabalhava na área de varejo. Por quê? Porque eles eram distribuidores. Entendem um contexto? Então, assim, é muito importante que a gente saiba essa diferenciação voltada para verticais específicas e core business. Alguém tem alguma dúvida até aqui? Não? Posso continuar? E quando a gente fala, né, um pouquinho de direção, a gente está falando também não só do conhecimento que você tem, mas qual é o perfil da sua personalidade? Você tem aptidão para isso? Já pararam para pensar? A área de SAP, ela é muito, muito chamativa e ela é muito atrativa, por quê? Por conta de remuneração salarial. Mas não tão somente isso, pelo crescimento rápido, pela grande demanda do mercado, para trabalhar em grandes organizações e organizações internacionais, né, com visão global, com possibilidade de crescimento, a gente precisa entender se nós temos aptidões para isso, né? E então vejam que é uma amarração de um todo. Então, assim, é o conhecimento que eu já tenho, é uma vivência que eu já tenho, é uma empresa de um segmento, é um módulo em que eu me adapto, né? Então, qual a importância da personalidade na sua carreira? Conhecer a própria personalidade, descobrir seus potenciais, limitações, é um dos maiores passos que podem ser dados nas jornadas do autoconhecimento. Conhecer a si próprio, saber que é possível melhorar, tá? Em alguma coisa. Estão buscando conhecimento porque entendem que tem déficit de conhecimento dentro de SAP, querem se aprofundar, tá? Então, essa é uma jornada de autoconhecimento já, a princípio, partida de vocês. Alguns tipos de personalidade são mais propensos para certo tipo de atividades e outros menos propensos. E por que eu digo isso? Hoje em dia, no mercado de TI, principalmente no mercado SAP, eles querem o quê? Ah, eu quero um júnior que conheça as configurações e os parâmetros de todos os dados mestres vinculados ao código de imposto. Eu quero um júnior que já foi. Então, assim, é muito difícil, tá? Que a gente tenha aí. Ah, e outra coisa também, por exemplo. Ah, você vai ser MM, mas aqui na sua célula de AMS vai cair chamado de SD, FI, CO, e você tem que atender no primeiro passo até passar para frente. Só que até você passar para frente, você precisa pegar a demanda, você precisa entender. Então, a gente tem perfis que favorecem essa propensão e outras não, né? Então, a definição e o desenvolvimento da sua carreira estão intimamente relacionadas com ela. Então, eu falei assim, Kate, eu recebi uma vaga de suporte. Eu falei assim, putz, mas olha, eu já vi que no meu perfil de personalidade não dá para trabalhar com suporte.
Falei assim, eu vou fazer projeto internacional, mas espera aí, eu não falo inglês. E meu inglês... ou eu falo inglês, mas, putz, é com o pessoal da Índia o meu contato. Não vou conseguir. Kate, a MS, vai cair todos os chamados para mim. Não vou conseguir ter tempo de triar, não consigo trabalhar com esse dinamismo, eu preciso estar focada, né? Então, assim, perfis de projetos estão relacionados a perfis de personalidades, tá? Então, o que pode ocorrer é que, com o passar do tempo, a sua própria carreira exige desenvolvimento de alguns aspectos de personalidade do indivíduo, tá? Isso acontece por quê, gente? Conforme a gente vem crescendo na forma de carreira, nós somos postulados a ter